Cumprimenta a igreja na graça e a paz de Jesus, amém? Que lindo, maravilhoso louvor, né? A presença do Senhor e a presença de todos vocês. Hoje é um dia especial que, além desse culto que nós estamos tendo a graça de receber os visitantes a primeira vez, nós também temos hoje aqui a família do Duva, que nos deu a graça de matar a saudade, né? A Verinha, sua mãe, né? E também um dia especial em que o Diego e a Alessandra vão estar apresentando aí a Amanda, né? Para a igreja, né? Para o Senhor. Que bom. Eu alegro muito que haja esse motivo de festa, de alegria, porque estar na casa do Senhor já é uma grande festa. Irmãos, hoje nós vamos começar já, né, trazendo aí essa unção que já veio aí, que o Senhor está derramando da sua unção aqui nesse lugar. Eu quero que você hoje medite bastante no que o Senhor está trazendo para nós. E quando nós falamos da palavra do Senhor, tem pessoas que não conhecem a Bíblia, mas tem uma Bíblia aberta na sua casa, em Salmo 91. Então, o Salmo 91, só o primeiro versículo. A palavra diz lá, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que descansa na sombra do Todo-Poderoso, ele diz ao Senhor: meu refúgio e minha fortaleza, és um Deus em quem eu confio. Amém? Então, como o Aldo foi colocado, como o Aldo já colocou aqui, né? À luz de todas essas situações que se desenham pela frente, como é que é você em relação a Deus? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está ali, né, descansa na sombra do Todo-Poderoso, é você? Mediante toda a situação que se desenha, toda aquela preocupação, crise e tudo mais, o que vai acontecer, inflação subindo, desemprego, mas a palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está na palavra, aquele que descansa na sombra do Todo-Poderoso, esse diz ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, é o Deus em quem eu confio. É você? Você fala isso, sente isso? Se tivesse que falar o seguinte: em quem você confia? Em quem você confia para esse ano, essa situação que vai se desenrolar pela frente? 2016, fala-se muita dificuldade, mas ainda não vai ser tão ruim, porque vai ser um ano de eleição e ainda vamos ter as Olimpíadas. Mas 2017, espera-se que haja assim, o governo faça aquilo que precisa fazer, porque já foi eleição. Vocês viram o que aconteceu esse ano de 2015, depois das eleições. Aí sim, né? Aí sim, aquelas situações todas que se desenha de empresas que o governo está tapando o sol com a peneira, ainda vai se descortinar. Então, pior vai ser 2017. Mas eu creio que, assim como eu, você é aquele que está ali, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É aquele que descansa na sombra do Todo-Poderoso. Se você crê realmente no Deus como refúgio, a nossa fortaleza, então, como disse o irmão Aldo nessa leitura da palavra, né? Se Deus é por nós, né? Não estou preocupado que realmente possa acontecer. Sim, vamos ter dificuldade, mas nós cremos no Deus Todo-Poderoso em quem nós confiamos, amém? E por isso, né, como é bom a gente ter um Deus, como é bom a gente estar aqui hoje louvando a Deus, agradecendo a Deus porque Ele tem cuidado da nossa casa, da nossa família, agradecendo a Deus que, a despeito de todas as coisas, nós estamos aqui nessa noite e que seu nome seja exaltado através das nossas vidas, amém? Glória a Deus. Tem muita gente, irmão, eu estou falando isso, mas tem muita gente que é igual a Santo Tomé. Vocês já viram a história de Tomé, né? O apóstolo, que ele não creu que Jesus havia ressuscitado.
Tomé, ele não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. E precisou que Jesus aparecesse para ele. Aí Jesus fala lá, olha, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Amém? Tem muitas pessoas que não acreditam no Deus Todo-Poderoso. Tem muitas pessoas que falam o seguinte, isso aqui é perda de tempo. Por exemplo, eu estava dizendo para o Diego, né, que logo depois do culto eu vou estar saindo para uma viagem e vou ter que estar no aeroporto pegando um avião. Sempre que eu pego o avião, eu me lembro de uma frase que alguém disse. Tem pessoas que falam o seguinte, que ele não acredita em Deus porque ele não vê a Deus. Ele não crê em Deus porque ele quer sentir, quer saber, quer conhecer. Aí eu pergunto, quantas pessoas, como é o caso aí, que eles pegam um avião, que entra no avião para uma viagem e que não tem ideia de quem é o piloto. E ele entra lá, senta, põe o cinto de segurança e acha que está seguro. E vai embora. Eu, por exemplo, eu sento e se for uma viagem longa, eu até durmo, dou um descanso, consigo descansar. Agora, aquela pessoa que fala assim, eu não creio em Deus porque eu não conheço, eu nunca vi Deus. E aí, ele confia naquele piloto que está lá pilotando o avião. Ele sabe quem é o nome, sabe se ele está formado, sabe se ele tem todo o treinamento. Se ele está bem, se ele não é uma pessoa perturbada, como aquele piloto que uma vez, que ele tinha um propósito de jogar o avião contra aquela montanha, e vocês se lembram, não? Uns 2 anos atrás. Aí a pessoa fala o seguinte, mas eu não creio em Deus porque eu nunca vi Deus. Você não confia em Deus porque você nunca viu Deus. Ah, sim. Isso é puro engano. Porque se ele fosse assim mesmo, ele não entrava no avião, você não viajaria, se essa pessoa não viajaria, né, num ônibus, se ele não conhecesse o motorista, para ir lá, quero ver se você está habilitado. Então a questão da confiança, em quem você confia? Isso é a questão, irmãos, é mais uma luta espiritual, porque é balela a pessoa que fala assim, que não crê em Deus, porque ele nunca viu Deus. Porque a hora que a coisa aperta, ele grita lá, ai meu Deus, né? A primeira coisa que ele faz é chamar por Deus. Então hoje, né, eu queria dizer para você, que a sua teologia, em quem você acredita, como você acredita, em quem você acredita, no que você acredita e como você acredita, é uma coisa importantíssima na sua vida, porque isso vai definir a sua vida, vai definir como vai ser a sua vida e também a vida daquelas pessoas que estão contigo. Porque quando nós confiamos em Deus, e você passa essa paz para dentro da sua casa, você consegue trazer seus filhos também nessa mesma fé. E a hora que as coisas apertam, nós sabemos a quem recorrer. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Medo, todos nós temos. Quem não tem medo? Todos nós temos. Mas uma coisa é ter medo. Outra coisa é você saber que você tem alguém que está cuidando de você. Quando você tem que tomar uma decisão na sua vida, na sua família, né? Por exemplo, eu antes de eu me casar, eu tomei uma decisão muito importante, que eu morava numa cidade de 20 mil habitantes, chamada Pompeia, lá perto de Marília, e minha família estava em Campinas. Meus irmãos, né? Minha família, assim, uma parte estava lá e outra cá. E eu queria casar, eu já tinha feito uns planos de casamento, mas eu falei assim, mas eu quero morar numa cidade que tenha mais futuro. Tomei a decisão de mudar de cidade, né? De mudar de cidade, preparar uma vida nova, casado, né? A Neuza sofreu pra caramba, né? Porque ela ficou quase 1 ano chorando, né? Toda vez que a gente vinha de Pompeia, né? Que ia visitar a mãe dela, ela voltava chorando. Mas assim, foi uma coragem. E nisso também, nós precisamos ter coragem, porque a Bíblia fala, por isso deixa o homem pai e mãe, né? É o primeiro princípio de uma vida abençoada, quando o casal, né, ele deixa o pai e mãe, é bíblico. E Deus abençoa.
Isso aí é decisão, mas você tem que estar o quê? Você tem que estar dentro de alguém te dando assim essa segurança. Medo tem, você vai ter, mas sabendo que você está ali junto, né? Você está na direção, você sente uma paz para tomar as decisões. Então, nós falamos como é importante nós termos o nosso Deus do nosso lado. Como é importante a gente ter um Deus que em nós confiamos. Como é importante a gente ter um Deus que as coisas podem não ir bem, mas você tem certeza que Deus é contigo e que as coisas vão passar. As coisas vão passar, um dia melhor virá. E quando você viu, você já está numa outra situação que você pensava que você nunca ia conseguir passar daquela situação. Então, hoje, né, que nós estamos falando aqui, quando você vê um dia de chuva, você vai viajar. Então você gosta de viajar de carro. Você vai sair para viajar. Um dia que está um tempo assim, ameaçando uma chuva pesada. O que você faz? Você vai viajar, que você precisa viajar, mas você vai tomar os cuidados, não é isso? As precauções. Não pode ser imprudente. Você já vai ver se o carro está com os pneus bons para viajar com chuva, você vai ver se realmente o limpador de para-brisa pelo menos está funcionando. Né? Já pensou? Chuva e o carro não funcionando? É terrível. Mas você vai tomar a sua decisão naquela questão da sua viagem, você vai fazer uma viagem assim, segura, mas assim, uma precaução. Você vai sair para trabalhar, está um dia de chuva. O que você faz? No mínimo, você leva um guarda-chuva. De repente, se você vai precisar sair para lá e para cá, um dia de chuva, tem que ter um guarda-chuva. Por que eu estou falando isso? Porque está, assim, como foi dito, né, ameaçando uma tempestade pela frente. E aí, tudo aquilo que nós trouxemos aqui no louvor, né, que o Espírito Santo deu a direção para ser ministrado, nós precisamos estar firmes na rocha, amém? Nosso guarda-chuva é Jesus Cristo. Nosso Deus em quem nós confiamos, a nossa rocha, o nosso refúgio, né, a nossa fortaleza. Irmãos, não importa o que vai acontecer, o que importa é com quem você está na sua vida, amém? Se você confia nesse Deus, se você está habitando no esconderijo do Altíssimo, se você está conseguindo descansar na sombra do Todo-Poderoso, não tem o que se preocupar, amém? Tem sim que tomar as providências. Ninguém deve ficar negligente a sair para a chuva sem levar um guarda-chuva. Né? Sair para uma situação sem estar pensando no que você vai enfrentar, mas tenha certeza, ninguém vai parar, porque Deus é conosco, ninguém vai deixar de prosseguir, mas ai daqueles que não têm essa direção na sua vida. Por isso nós, como Igreja de Jesus Cristo, nós temos essa missão de falar o seguinte, né? As coisas podem não estar mostrando aí um tempo bom pela frente, mas nós sabemos que o Senhor é conosco, nós temos o nosso guarda-chuva Jesus Cristo, tá bem? E isso nos dá a segurança, nos dá a tranquilidade. Eu não sei a questão de como é que você entrou aqui nessa noite. Hoje é um dia de festa, consagração, mas nós temos situações às vezes preocupantes. Inclusive, irmãos, o nosso culto ele tem sido postado na internet, as mensagens, né? E nós temos recebido às vezes pedido de oração lá da Coreia do Norte, temos recebido pedido de oração lá do Rio Grande do Norte, Parnamirim, né? Tem um irmão Jonas lá de Parnamirim, mandou uma mensagem que tem assistido os nossos cultos, tem sido bênção na vida dele. Então, hoje, a palavra do Senhor, né, com os veículos que Ele nos deu, ela vai muito além das nossas paredes. E é isso que o Senhor nos deu, né? Que a palavra tem que ser multiplicada. E logo nós vamos estar online, né? Se Deus quiser, né, Renato e Débora? Estava de férias. Nós demos um período aí para descansar, né? Logo nós vamos estar online e com culto online. Mas glória a Deus, irmãos. Hoje o Senhor tem uma palavra para nós, que está lá no livro de Êxodo. Eu quero que vocês abram a Bíblia. No livro de Êxodo, capítulo 3.
Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite. De repente alguém que vai assistir essa mensagem também pela internet. De repente são situações assim bastante críticas. Tem dia que você já deve ter passado por situações que você achou que não ia ter mais jeito, né? Teve vez que você falou assim, acabou tudo, não tem mais como resolver. Você olhava para um lado, porta fechada, olhava para o outro, porta fechada. E falou assim, acabou. Morri, acabou, perdi tudo. E você está aqui hoje, essa noite. O que aconteceu? Você não morreu. O que aconteceu? Eu confiei no Deus da minha salvação. Só essa explicação pode nos dar a condição de virar a página, de chegar no dia seguinte e ver que um novo amanhã aconteceu para a nossa vida, amém? Então vamos ver aqui o que o Senhor está dizendo no livro de Êxodo, capítulo 3, do verso 9 ao 14. Fala aqui Moisés estava lá cuidando do seu rebanho e de repente Moisés viu lá uma sarça ardendo, viu lá uma árvore que tinha fogo, mas ela não se queimava. E Moisés se aproximou e o Senhor chamou Moisés e bateu um papo com Moisés, abriu com Moisés. Ele falou assim no verso 9: o clamor dos israelitas chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, portanto, vai, eu te enviarei ao faraó para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus lhe respondeu, certamente eu serei contigo, e isto será um sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o seu povo do Egito, prestareis culto ao Deus nesse monte. Então Moisés disse a Deus, quando eu for aos israelitas e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que eu lhe direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Assim responderá aos israelitas, eu sou, me enviou a vós. Fecha seus olhos, Pai. Eu te louvo, te agradeço, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua igreja, trazendo a mensagem nesse culto festivo, nesse culto especial, onde tantos convidados estão aqui, as nossas famílias que congregam conosco, Pai. Senhor, nós damos plena liberdade para que o Espírito Santo, assim como foi ministrado no louvor, desde o início da abertura desse culto, o Espírito Santo tem plena liberdade para agir, Pai. Fala, Senhor Deus, através do Teu servo, Senhor Deus. Importa que eu me diminua para que Tu cresça, Senhor Deus. Nós queremos ouvir de Ti a Tua mensagem para a Tua igreja nessa noite. Fala, Senhor Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, né? Às vezes nós estamos aqui, às vezes você está do lado de uma pessoa que está tudo bem, tudo bom, mas a pessoa por dentro tem um problema sério, uma preocupação que vai acontecer na segunda-feira, com o que está acontecendo na vida dela. O que o Senhor está falando para nós nessa noite? Eu ouvi o clamor do meu povo, chegou até a mim. Deus falou o seguinte, eu desci do céu para atuar. Eu estou te enviando, Moisés, para você tirar o meu povo do Egito para Canaã. Tem um testemunho de uma pessoa de outra igreja, que ele procurou o pastor dele, desesperado, falando, minha vida está terrivelmente acabada. A situação desse irmão era muito triste, porque ele estava desempregado já há mais de um ano, uma situação muito difícil, toda a economia que ele tinha juntado naquele período que ele estava ali firme no trabalho, o dinheiro da rescisão já estava nas últimas centavos já, a conta dele já não estava conseguindo pagar as contas. Não bastasse toda essa situação crítica, quando você acha que as coisas estão ruins e nada mais vai acontecer, ainda aconteceu o pior. Pegou fogo na casa dele, incendiou a casa dele, isso é real. E aí perdeu tudo.
Aí passou, além de não ter emprego, a situação difícil, passou agora a depender de outras pessoas. E quem já precisou disso sabe como é difícil. Você que tinha um emprego, você que tinha as coisas na sua casa, de repente depender de uma ajuda. E aquela situação foi apertando, uma situação de humilhação, uma situação difícil, e ele disse que clamava a Deus, orava a Deus, e aí a mulher dele, infelizmente um elo mais fraco, normalmente no casal tem um elo que é mais fraco, ou é o marido, ou é a esposa, mas sempre tem um elo mais fraco, e a mulher dele, naquela situação toda de opressão, ela não resistiu, arrumou um outro marido e deixou ele com os 2 filhos. Podia piorar? Piorou, sem emprego, sem casa, com filhos para tratar, e ainda a mulher o abandonou. E ele falava assim: pastor, eu tenho orado, tenho clamado a Deus, e Deus parece que não me ouve, porque não há uma resposta. O que acontece? E esse era o clamor dele. Ele falou assim: por quê? Por que será que Deus, ele esqueceu? Deus não ouve as nossas orações. E ele chegou a um ponto mais triste do testemunho dele, que ele chegou a dizer o seguinte: eu chego a dizer que não valeu a pena eu ter nascido. Olha que coisa, ele chegar ao ponto de falar a Deus por que ele nasceu, se ele não deveria ter nascido. E eu creio, irmão, que Deus tem um propósito para cada um de nós, e cada um de nós já estava um projeto de Deus na eternidade. Antes da formação do mundo, Deus já tinha nos formado também, já tinha visto, porque Ele é onipresente. Ele estava lá na fundação, estava aqui hoje, está aqui hoje e estará amanhã. Então Deus, Ele já tinha tudo preparado. Aí, a palavra de hoje, de repente eu posso estar falando aqui com pessoas que estão nos ouvindo, que podem ter tirado, numa situação, ter tirado toda a sua condição financeira, emprego, às vezes a saúde, casamento. Mas uma coisa eu quero dizer para você: Deus está no controle, porque Deus, Ele não nos abandona nunca. Mas às vezes nós falamos: então por que Deus não responde a minha oração? Eu queria dizer para você que tem 2 motivos, às vezes, que nós podemos trazer uma explicação para essa situação. Veja, ontem, por acaso, Deus está falando comigo nessa mensagem a semana inteira. Ontem eu estava vendo uma reportagem do pessoal lá de Mariana. Aliás, inclusive, nossa igreja ajudou lá o pessoal com as águas potáveis, mandamos lá para o pastor, já distribuiu lá, então foi uma benção. O pessoal de Mariana, eu estava vendo uma reportagem de pessoas que perderam tudo naquele acidente lá do rio, que aquela lama veio, não sei se alguém viu a reportagem. Pessoas que o negócio dele é extração de areia, outro extração de minério, sei lá, e aquela lama veio e levou tudo, destruiu todo o meio de vida dele. A pessoa estava lá. Agora, o que eu faço para trabalhar? O que eu faço para cuidar da minha família, se aquilo ali era o meu único sustento, meu negócio? Acabou. Mas aí, segundo ele, a Samarco, que é a empresa responsável, falou assim: não, fica tranquilo que alguém vai te procurar, mas já fazem 2 meses, as contas não param de chegar, não é verdade? Às vezes, o seu emprego, você perde aquela entrada, as contas não param, Então, aquela situação, aquele desespero. Então, a pessoa está clamando, e Deus, Ele não está vendo uma resposta, Nada, as pessoas, cada um estão vivendo a sua vida, e eu estou aqui com o meu problema, nada acontece. Tem 2 motivos, de repente, que a gente possa colocar aqui, por que Deus não ainda respondeu. A primeira possibilidade: se você não crê em Deus, Deus não vai conseguir atender a pessoa, porque a palavra diz que tudo é possível ao que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ei, pastor, mas eu já vi essa história antes. Não, calma.
Tem pessoas, irmãos, que vêm aqui no culto, ou numa outra igreja, vem, traz o clamor, ora, busca direção, mas sai dali e vai no outro culto, mas não a Deus. Ela não crê que Deus é capaz de resolver a sua vida. E ela vai buscar ajuda em outros lugares que não a Deus. Então, ela sai lá, a pessoa que vai a jogar no bicho, não, a minha sorte vai ser ali, vou ganhar um dinheiro, vou resolver a minha situação. Ele vai num terreiro, num pai de santo, né? Ele não sabe, ele não crê que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós temos pedido. Ele não crê. Então, sem fé, se você não crê, Deus não vai se agradar de te ajudar. Essa é uma possibilidade, né? A segunda possibilidade, você falando, mas pastor, eu creio em Deus, eu estou na igreja, eu sou uma pessoa firme na fé, firme na rocha, creio no sangue derramado, creio no poder, tudo que já foi vencido na cruz é direito meu, e por quê que eu não recebo a resposta ao meu clamor? Eu queria dizer para você, se você realmente é uma pessoa que tem fé, né? Que não é uma pessoa que vai bater em todas as portas, você crê no único Deus suficiente, capaz de resolver todos os problemas, e ainda você assim não tem sido atendido, é porque simplesmente ainda não chegou o tempo de Deus agir na sua vida. Por quê? Porque, como diz lá em Gálatas 4:4, na plenitude do tempo, no momento exato, Deus enviou seu Filho. Então, Deus tem as suas providências na hora certa. Ele não é um Deus que adianta e nem atrasa. É um Deus que age no momento certo. Eu sei que é triste para nós, que somos assim muito afoitos, né? Por exemplo, se você tem uma ferida, como é que você trata essa ferida, né? Que você tem uma ferida, começa a sangrar, aí a primeira coisa com uma ferida, ela sangra. Depois você cuida dela, ela para de sangrar, mas ainda dói. Aí depois ela vem a fase de cicatrização, e ainda assim na fase de cicatrização, você tem assim momento em que alguém dá um esbarrão, né? Quando você tem um machucado, você sempre esbarra aquele lugar na mesa, né? Você sempre tropeça e vai retarda a cicatrização. Mas no tempo certo você fala, opa, não tenho mais, né? Curou. Mas a gente tem mania de querer as coisas na hora. A gente quer que Deus faça um milagre na hora. Então, talvez eu esteja falando aqui, uma situação, uma pessoa, imagina uma situação, uma pessoa que tenha um valor muito grande, uma dívida muito grande, um problema muito sério para acertar, e ele foi e orou, e ele sentiu no coração que Deus entrou na sua peleja, como diz a palavra. Ele entendeu que Deus estava naquela peleja. Então ele falou assim, já sei, então eu vou voltar para casa, certo, de que amanhã cedo, segunda-feira, vai ter na minha conta lá um depósito de 30 mil reais, um depósito celestial na minha conta corrente, que Deus vai mandar esse depósito. De repente ele falou assim, não, eu sei que Deus é poderoso, eu estou com uma doença grave e eu vou sair daqui nessa noite curado, em nome de Jesus. E eu creio, irmão. Nós queremos dizer para você o seguinte, que Deus é Deus. Nós não podemos de forma nenhuma esquecer que Deus é Deus. Ele é poderoso para fazer milagres. Ele é poderoso para fazer acontecer um depósito na conta daquela pessoa. Ele é poderoso para curar o câncer, a doença que for, no momento que você imaginar. Mas eu queria falar uma coisa. Como é que Deus opera? Assim como a Bíblia diz que Ele dá os dons a quem Ele quer e para um fim proveitoso, também a cura, o milagre, Ele faz na hora que Ele quer, para quem Ele quer e como Ele quer, porque Deus é Deus. Nós não podemos deixar
impedir que Deus seja Deus. Se Deus quiser, Ele pode fazer um milagre tremendo a hora que você menos imaginar. Mas o que nós queremos, o que o Espírito Santo está nos dando a direção para falar? Que quando Jesus, no seu ministério, Jesus esteve pelo mundo, a palavra diz que quando você visse cegos enxergando, surdos ouvindo, coxos andando, é sinal que o reino de Deus está ali. Então, Jesus, no seu ministério, Ele curou cegos, Ele ressuscitou, mas eu vou fazer uma pergunta para vocês, foram todos? Se Jesus tivesse sarado todo mundo que estava enfermo, aquela multidão que o seguia, para que hospital? Não é? Para que médico? Não. Muitos foram curados, mas não foram todos foram curados. Se você olhar, por exemplo, os cegos, tinham muitos cegos, e alguns cegos voltaram a enxergar. Muitos surdos, alguns surdos voltaram a ouvir. Muitas pessoas morreram naquela época, mas quantos ressuscitaram? Foram poucos, né? Foram 3 que a Bíblia cita aqui. Teve mais alguém que não foi registrado? Pode ter? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, irmão, que às vezes nós esperamos um milagre de Deus, aquele milagre assim, bombástico, né? Que você orou, veio uma carruagem de fogo do céu cruzando, trouxe na sua porta toda a solução. Deus é poderoso para fazer muito mais do que isso. Mas normalmente Deus opera com a nossa parceria. Deus é um Deus que age quando nós agimos. Deus, Ele busca em nós também. Então quando a palavra diz que quando Ele ouviu o clamor do povo do Egito, de Israel que estava no Egito, o que Ele falou assim? Enviarei um libertador. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que o milagre, a cura instantânea, Deus pode fazer a hora que Ele quer, porque Deus é Deus. Mas Ele não faz para todo mundo, Ele faz para quem Ele quer, com o propósito que Ele tem, para a finalidade que Ele quer, porque Deus é Deus. Mas uma coisa Ele tem para todos nós, a libertação, amém? Às vezes, irmãos, nós estamos buscando uma coisa e Deus não nos dá. Você fala assim, mas Deus é ruim, podia ter feito esse milagre, que custava? Eu vou fazer uma pergunta para você. O que você acha? Talvez agora você entenda com essa pergunta. O que você acha? Você lembra quando Jesus curava? Sempre está na Bíblia ali, vá, a tua fé te salvou, né? A pergunta que eu lhe faço, se tiver um cego precisando, né, o Bartimeu, né? O que tu queres que eu te faça? Que eu veja? Mas assim, mais do que ver, eu pergunto, o que adianta uma pessoa cega, que não tem a visão, que está indo para o inferno? Tá? Está indo para o inferno. Uma pessoa que está com o coração todo machucado, uma pessoa que por ter passado situações difíceis, é uma pessoa machucada, revoltada, uma pessoa que amarga, uma pessoa que, se ele voltar a enxergar e falar assim, agora eu vou descontar o que fizeram comigo. Eu pergunto, você acha que enxergar é a melhor coisa para ele? Ou a libertação, né? Adianta um cego voltar a enxergar e continuar caminhando para o abismo e para o inferno? Então, mais importante do que enxergar é nós nos libertarmos de coisas que nos impedem a ser aquilo que Deus nos chamou para ser, o propósito que Deus nos chamou. Então, às vezes, irmãos, o que acontece? Nós estamos falando o seguinte, que Deus está trabalhando na nossa vida, e eu creio que Deus, Ele tem olhado o seu clamor, o nosso clamor, Ele tem buscado, mas tem coisas que Deus às vezes fala assim, é no tempo certo, porque a nossa vida
Às vezes é uma escolinha, nós estamos passando por um deserto. A palavra diz que o deserto é a escola do Senhor. É um lugar que Ele nos leva para a gente conhecer a verdadeira dependência. Você está aqui na cidade, né? Olha só, olha que vida boa. Você pega o seu celular, você olha lá na internet, você sabe de todas as coisas, você está na sua casa, tem água, luz, tem comida, tem condições, tem sombra. O deserto não tem nada disso. É dependência pura de Deus. Então, quando nós temos assim uma situação que Deus nos leva para o deserto, é a escola de Deus para nós aprendermos a viver na dependência do Senhor. Quando Deus quer trabalhar na nossa vida, então Deus tem muitas coisas para nos dar, mas Ele tem uma coisa mais importante do que o milagre que você está esperando, é a libertação. Então, quando Deus falou o seguinte... Moisés, né? No Êxodo 3:10, ele fala assim: agora, portanto, vai, eu te enviarei ao faraó para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. A primeira pergunta, que é você que está esperando, então, opa, agora chegou a minha vez. Eu vou fazer essa pergunta. Você tem certeza, se sente seguro em se sentir povo de Deus? Porque tem muitas pessoas que acham que porque nasceu nesse mundo, acham que é filho de Deus, não é verdade? E não é assim. Não é assim. Nós sabemos, a palavra diz lá, que Jesus fala o seguinte: amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, assim saberão que sois meus discípulos. Então, quantas vezes nós tivemos colocado à prova de mostrar o nosso amor pela outra pessoa? Quantas vezes nós tivemos que suportar a outra pessoa? Você sabe o que quer dizer suportar? Suportar é pôr a pessoa no ombro e carregar, tá? Mesmo que a pessoa não mereça, é assim, é suportar. Suportai-vos uns aos outros. Irmãos, a Lilian estava comentando esse final de semana que ela participou de um ministério, de um estudo que nós estamos aqui com o nosso Ministério de Libras, né, que é uma bênção. Ela está aguentando um estudo que ela foi numa outra igreja, em que nós estamos muito felizes com a nossa irmã Caroline, né, que é a nossa irmã, que ela tem assim recebido, Deus trouxe aqui para nós o Ministério Livre através da Lilian e da Jéssica aqui também. Aí é um momento de amor, onde nós vimos aqui a dedicação para ela se apresentar, para poder interpretar o que está sendo falado, para passar para a Caroline, que hoje nós temos um outro irmão que também está conosco, que também tem essa privilégio de receber a interpretação da palavra. Mas você pega pessoas excluídas que não têm condições de alguém traduzir a palavra para ela, interpretar a palavra. Então você tem que ir lá aprender os sinais para poder falar. E aquela pessoa entender o que está sendo falado, o que está sendo louvado aqui. Muito lindo, né? Eu dei glórias a Deus quando colocou no coração aqui de trazermos esse ministério para a nossa igreja. Mas aí nós achamos que nós já estávamos assim adiantados, né? Agora só que ela ficou conhecendo a situação de pessoas que não ouvem e não falam e também não enxergam. Estão excluídos e precisam de pessoas falar da palavra de Deus para ela. Você já pensou o desafio? Então tá. Quando a pessoa, como é o caso da irmã Caroline, né, dos irmãos que não ouvem, né, não falam porque não ouvem, por isso eles são surdos, mas não. Então, mas assim, eles enxergam e através dos sinais de Libras, né, nós falamos de Deus, falamos das bênçãos de Deus, aleluia. E a pessoa, através do visual, enxerga e consegue interpretar aquilo que está sendo falado aqui. Agora a pessoa não ouve, não fala e não enxerga. E como é que se comunica com ela? Aí, nós temos aqui, por exemplo, em Osasco mesmo, de uma igreja, um irmão que ele estudou e desenvolveu, existe isso no mundo, pessoas que conseguem, através de sinais nas costas,
movimentar a mão da pessoa e a pessoa se comunicar. A pessoa não ouve, não fala, não enxerga, mas ela sabe falar, sabe se comunicar, sabe o que está acontecendo, sabe receber o amor. Isso é amar uns aos outros. E aí, como diz a palavra, que Jesus fala que se ele tiver com as suas 100 ovelhas ali no aprisco, 99, faltou uma, ele larga todas para buscar uma ovelha. Isso é amor. O que você faz por uma alma. Então, é muito lindo. E quantas coisas que se faz que nós não conseguimos fazer o básico, que é aceitar a diferença. Aceitar que aquela pessoa pode estar errada do jeito que for, mas ela tem o direito de receber uma palavra de um entendimento. Isso é suportar e levar amor. Irmãos, então não adianta você ser curado da visão, você passar a enxergar, se você não for curado do coração. Então, por isso que eu digo que às vezes você orou, clamou, Deus ouviu, você tem fé, mas a cura, o milagre não aconteceu. Por quê? Porque Deus é Deus, Ele sabe a hora certa. Deus é um Deus que não chega atrasado. Ele nem adianta e nem atrasa, porque a palavra diz que na plenitude dos tempos, no momento certo, Deus enviou Jesus. Quantos anos fazia que o povo de Deus esperava o Messias? O Messias veio e eles não receberam. Mas nós que não vimos, cremos e recebemos. Glória a Deus. Então, o que nós estamos falando aqui nessa noite? Os milagres, né? Deus, assim como mandou Moisés naquela época, para libertar o povo do Egito, levar para Canaã, Deus mandou o seu Filho, Jesus, para nos ensinar. Mais do que trazer a cura, Ele veio nos ensinar a linguagem de Deus, o amor, nós aceitarmos as diferenças, nós não acharmos que somos maiores que ninguém, porque hoje você está aqui, amanhã você está ali, né? E como é que vai ser? Olha, eu estou bem, não diz a palavra? Aquela pessoa que estocou, falou assim, olha, agora eu estou bem, eu tenho no meu depósito para muitos e muitos anos. Deus falou assim, tolo, para quem que se ajustou, se amanhã pedirei a tua alma? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não é? Por isso, irmão, o maior milagre que Deus nos oferece é a libertação. O maior milagre que Deus nos oferece quando Jesus veio é mais do que a cura. Eu preferiria, né? É lógico que, falou assim, você não está no lugar. Mas se você é uma pessoa que não tem a visão, que você está indo para o inferno, e você receber a cura da visão, mas não receber a cura do coração e continuar indo para o inferno, eu preferiria não ter a visão, mas ir para a eternidade com o coração limpo. Por quê? Porque a palavra fala que quando nós partimos desse mundo, nós vamos receber um corpo glorioso, não é verdade? Não haverá cegos, não haverá surdos, não haverá tristeza, não haverá lágrimas, porque então ali, sim, e é para a eternidade, irmãos. Às vezes nós cultuamos valores que vão terminar amanhã, né? Pouco tempo, e esquecemos de cultuar aquilo que vai ser para a eternidade. Então, eu queria trazer para a gente finalizar aqui. Tem pessoas que às vezes, né, tá vendo aí as coisas acontecendo no jornal, na televisão, quantas vergonhas sendo mostradas, não é verdade? Vocês já viram alguma coisa acontecer? E eu nos meus 60 anos, né? 60 anos, glória, bem vivido, graças a Deus, eu nunca vi tanto escândalo, tanta corrupção sendo mostrada. Isso tudo que está acontecendo é um sinal claro que a vinda de Jesus está muito próxima. É um sinal claro que nós precisamos, assim, nos preocupar como igreja de estarmos trazendo mais e mais pessoas para Cristo. E a nossa vida é que vai impactar outras vidas. Não é o que você fala,
é o que você faz, as suas atitudes, o seu amor, o amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. Então essas crises, corrupções, mostram que a vinda de Jesus está muito próxima. Eu queria dizer, irmãos, que tem pessoas que, nós falamos aí, pessoas que são pessoas dissimuladas. Não vou dizer que esteja na igreja, mas às vezes pessoas dissimuladas. Aí eu fui buscar o entendimento de pessoas dissimuladas, né? E estudando essa palavra, o que estava a descrição, aí eu achei muito interessante que são como bactérias que estão sempre à volta, esperando aquele momento em que você tiver com baixa imunidade para dar o golpe fatal. Pessoas que você conta, e depois pessoas que traem a confiança, pessoas que tudo que você fez, né, joga no lixo. Também tem aquelas pessoas hipócritas, né, que às vezes pensam que enganam a Deus. Ó, Senhor, faça para mim isso aqui, que eu vou fazer isso para o Senhor. Faça para mim, olha, se o Senhor me der isso, eu vou fazer agora sim. Eu vou estar na igreja, eu vou fazer. Irmãos, Deus conhece o nosso coração. Não adianta. E aquelas pessoas arrogantes, eu fico imaginando, Deus, Ele ouve o nosso clamor, ouve os nossos pedidos, mas tem pessoas que eu conheço, no trabalho, experiência nesses 60 anos aí, como eu disse, né? Pessoas que você olha e vê ela falar. Hoje ela está numa situação terrível, mas se ela melhorar de vida, se Deus colocar ela numa condição de chefe, de gerente, de diretor, assim, aí sim essas pessoas vão ver comigo. Assim, quando que Deus vai te abençoar para você ser uma pessoa desumana? Né? Uma pessoa que não respeita o valor do outro. Você está numa condição que não está sendo respeitada. É para nós aprendermos, quando estiver no lugar que Deus nos colocar, de ser bênção, para você abençoar, para nós sermos uma direção certa, para ser um modelo, uma referência. Então tem pessoas que não entendem e sofrem, mesmo às vezes conhecendo a palavra. Para nós fecharmos, Malaquias 3, de 1 a 5. Olha o que Deus está falando para nós. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, né? Antes de Mateus. Fala sobre o anúncio da vinda do Senhor. Diz assim a palavra: enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente, o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais, virá ao seu templo. E ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele aparecer? Pois ele será como o fogo dos ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e refinarás como ouro e como prata, até que levem ao Senhor ofertas com justiça. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias do passado, como nos primeiros anos. E irei a vós com juízo, sem demora testemunharei contra feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que exploram o trabalhador em seu salário, a viúva e o órfão, e distorcem o direito do estrangeiro, e não temem, diz o Senhor dos Exércitos, pois eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois destruídos. Irmãos, a vinda do Senhor está muito clara, da proximidade dela. Esses sinais todos que nós estamos falando, né? Aí, a palavra que eu acabei de ler está dizendo assim: por que tem igrejas que estão cheias, pregam a prosperidade, estão cheias, lotadas, e as igrejas que pregam a palavra, a verdade, não tem tanta gente assim? Por quê? Aqui acabou de dizer:
Quem suportará o dia da sua vinda? Quem que quer ouvir a verdade? Quem que quer ouvir que você precisa passar por um conserto? Quem quer ouvir que você, antes de receber aquilo que você está buscando, Deus quer te consertar para que você seja bênção, abençoando a sua casa, a sua família, os seus vizinhos. Eu prefiro receber primeiro, depois eu vou ser uma pessoa que vou abençoar. Deus fala, eu te conheço. Né? Mas irmãos, essa palavra aqui diz que vai chegar esse dia, e Deus faz isso por nós, que nós, como nós vivemos com a antiga natureza e com a nova natureza, nós às vezes carregamos resquícios da velha natureza, coisas que são sujeiras que precisam ser depuradas. Sujeiras que precisam ser depuradas para que o Senhor possa aceitar a nossa oferta justa. E sabe como é que Deus vai tratar? Porque Ele nos ama. A palavra diz que Ele vai se assentar como refinador, purificador da prata. Ele vai purificar os levitas e refinará como ouro e como prata, até que levem ao Senhor ofertas com justiça. Você sabe como é que faz o refinador de prata? Ele coloca lá a prata e coloca no fogo, aquele utensílio dele lá, e ele vai derretendo. E no derreter que vai sendo purificado. E é enquanto estiver por impureza, o fogo a chama está quente. Por quê? Porque Deus quer nos purificar. Então, irmãos, o que vem a palavra dizer para nós? Que Deus, quando você sentir a temperatura ardendo, quando você sentir coisas, ao invés de falar por quê, ao invés de reclamar, dê glórias a Deus, porque nós temos coisas que nós precisamos encontrar nessas dificuldades. É momento da gente buscar mais a Deus. Nesses momentos de dificuldade, a gente tem que entender que nessa hora o povo lembra que existe um Deus, o povo lembra que precisa de um Salvador, o povo precisa de alguém que venha em seu socorro, porque quando está tudo bem, as pessoas esquecem de Deus. Então nessa noite, o Senhor está dizendo para nós, que haverá momentos sim, que o fogo vai esquentar, mas é para nos purificar e nos levar a melhor oferta para o Senhor. Dê glórias a Deus, amém? Eu vou convidar aqui o pastor Rodrigo para dar sequência aqui. Fica em pé enquanto eu oro, agradecendo, e na sequência nós vamos estar entrando na cerimônia de apresentação da Amanda, da família aqui do Diego, da Alessandra. Pai, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por esse momento que, às vezes, Pai, nós queremos ouvir palavras bonitas. Às vezes nós queremos ouvir, Senhor Deus, que o Senhor é um Deus que vai fazer um milagre, mas o Senhor faz mesmo milagre, Senhor Deus. Mas eu prefiro, Senhor Deus, que o Senhor conserte aquilo que está torto, Senhor Deus, porque eu não quero passar a eternidade, Senhor Deus, ardendo, não, Pai. Eu quero, Senhor Deus, que o Senhor venha nos trabalhar nossas impurezas, Senhor Deus. Senhor Deus, se nós temos aqui no nosso meio pessoas dissimuladas, se nós temos pessoas, Senhor Deus, a partir de começar por mim, que precisa ser consertado, Pai. Nós queremos ter, Senhor Deus, é melhor passar pela mão do Senhor agora, do que, Senhor Deus, perder essa oportunidade, Senhor Deus, de sentar naquele dia, Senhor Deus, naquela grande, Senhor Deus, comunhão, naquela grande assembleia que vai ter aí no céu, onde será posta uma grande mesa, de um grande banquete, onde o noivo vai receber a tua noiva imaculada, Senhor Deus. Nós queremos, Senhor Deus, como igreja, estar preparando a noiva, Pai, para esse dia, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer a oportunidade que o Senhor nos fala, que o Senhor ouviu o nosso clamor, que o Senhor está tomando a providência, que está mandando o libertador. A palavra diz que enviará um mensageiro, e essa mensagem de hoje, Senhor Deus, a palavra diz aqui que é caminho diante do Senhor, para que a gente possa, Senhor Deus, começar a perceber que o Senhor está tomando as providências.
para que a tua igreja seja preparada, Senhor Deus. Pai querido, e os nossos corações, Senhor Deus, é o primeiro que nós queremos ser libertos, Pai. Se houver qualquer coisa, Pai, que impede a nossa proximidade com o Senhor, começa a trabalhar no nosso meio, no nosso interior. Cura, Senhor Deus, aquilo que nos afasta da tua presença. Tira da nossa vista, Pai, aquilo que nos impede de ter maior comunhão com o Senhor, porque nós queremos habitar no esconderijo do Altíssimo, Pai. Nós queremos descansar à sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, é no Senhor que nós confiamos, Senhor Deus. Venha, Senhor Deus, abençoar a nossa igreja, Senhor Deus, trazendo conserto, trazendo consolo, sabendo que o Senhor ouviu o nosso clamor, o Senhor já mandou o libertador. Pai querido, e que essa mensagem seja uma mensagem de libertação, Pai, para os corações que estejam já endurecidos, que nós possamos estar mais sensíveis no amor ao próximo, como o Senhor tem mostrado para a nossa igreja. Que nós possamos ser, Senhor Deus, um povo que recebe, Pai, mais do que nós temos recebido. Por mais que nós achamos que nós temos feito tão pouco, Pai. Nos abençoe, abençoe o nosso coração, para que nós sejamos amanhã melhor que nós temos sido hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar. Eu passo aqui para o pastor Rodrigo da sequência, em nome de Jesus. Amém, louvado seja o Senhor. Meus irmãos, enquanto Deus ministrava a sua palavra, eu ali do fundo onde estava ali, só ouvindo, Deus me fez me lembrar de uma leitura que eu havia feito já há algum tempo. Existe um livro, talvez alguns dos irmãos já tenham ouvido falar, chama O Livro dos Mártires. É um livro que foi escrito no século XVI, por uma pessoa que foi participante de um período muito cruel da era cristã. É um período que ser cristão verdadeiro não é diferente dos dias de hoje. Ser cristão autêntico era sinônimo de enfrentar o mundo, meu querido, enfrentar diversas pessoas, enfrentar pessoas que, em nome do Evangelho, inclusive, faziam atrocidades. Nesse livro, o Livro dos Mártires, fala sobre histórias de muitas pessoas, muitas, diversas, que você não tem ideia da existência delas, da vida delas, das famílias delas, mas que, se não fossem através da vida dessas pessoas, a igreja como nós conhecemos hoje, a Bíblia que você carrega nas mãos, se é que você dá valor à Bíblia que você tem, ou se ela fica aberta no Salmo 90 lá na tua casa pegando mosca, não existiria. Não fosse através da vida dessas pessoas, muitos inclusive anônimos, que pra gente, se eu dissesse o nome João, que talvez é bem comum, se eu dissesse o nome Pedro, você, deve ter sido Pedro, mas pessoas que enfrentaram um calvário muito difícil para se manterem íntegros na presença do Senhor. E quando o pastor dizia aqui que muitas vezes aquilo que nós oramos, Deus não atende, eu queria que você pensasse de um modo diferente. Talvez na sua cabeça tenha vindo algo de que Deus é cruel, ou que Deus, na sua soberania, tem planos tão somente diferentes e ignora você. Não, querido. Deus nunca ignorou você, mas através de você, através da sua vida, através disso que você pensa ser um sofrimento, meu irmão, muitas e muitas pessoas, sem que você ao menos perceba, serão demasiadamente abençoadas. Essas pessoas que estão naquele livro,
Desde a época de Jesus, meu irmão, até aquele momento em que aquele homem viveu para relatar todas aquelas coisas, foram pessoas que morreram, e não morreram por uma doença ou por qualquer coisa, mas morreram no fogo, queimados como hereges. Pessoas que morreram degoladas, pessoas que foram enforcadas na praça pública, colocados como vergonha nacional, para que fossem exemplo para que diversas outras pessoas não seguissem aquele caminho. E aquele caminho é o caminho do Evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. Não fosse a morte de diversas pessoas, meu irmão, o sangue derramado, talvez você e eu não estivéssemos num local como esse que nós conhecemos como igreja. E ao contrário do que talvez você esteja pensando agora, essas pessoas foram para esse caminho de morte chorando, foram pessoas que lamentaram muito, que talvez titubearam na fé. Meu irmão, todas elas fizeram como fez Estevão, que você pode encontrar no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Enquanto ele era apedrejado, e apedrejado até a morte, a sua oração ao Senhor era de: Pai, perdoa todas essas pessoas, porque eles não têm ideia do que estão fazendo. A sua oração de todas essas que morreram e morreram no fogo, foram degoladas, foram com as suas vísceras abertas, postas para fora, cortado o dedo, cortado a mão, cortado o braço, e a pessoa viva. Pessoas que foram jogadas numa grande bacia de óleo fervendo, meu irmão, vivas. Todas elas, segundo o relato, foram felizes, com um sorriso estampado no rosto, porque foram encontrados como dignos de sofrerem por causa do Evangelho. Louvado seja o Senhor. Quanto eu aprendi com esses testemunhos, meu amado, e a gente reclamando das coisas da gente, a gente se esquecendo do quanto Deus fez no universo inteiro para que você, nos dias de hoje, pudesse desfrutar da sua graça. Quantas vezes você ignora as coisas que Deus coloca na sua vida, tão somente pelo seu próprio egoísmo. Vou viver a minha vida e o resto é resto. Meu amado, em nome de Jesus, que a palavra de hoje encontre no seu coração um lugar, e ali nesse lugar ela venha criar raízes, meu querido, e essas raízes crescerão uma árvore frondosa, cujos frutos, meu irmão, abençoarão muitas e muitas vidas, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu queria convidar meu amado irmão Diego, a Alessandra e principalmente a Amanda, toda a sua família, o Duva, a Vera, todos os meus queridos, que viessem aqui à frente. Hoje é um dia especial para todos nós, que essa bênção que Deus deu para essa família, que agora dorme um soninho bem gostoso, nós vamos agradecer ao Senhor. E desde a época, meu irmão, desde a época do início da igreja, inclusive um dos motivos pelos quais nós somos chamados de reformistas, é que, fique à vontade, vamos espalhando aqui, aleluia, família abençoada, é que não se batizam crianças. Segundo o que a gente encontra no texto bíblico, segundo o que a gente observa em todo o contexto que foi nos ensinado através da palavra do Senhor, a pessoa que caminha para o batismo é uma pessoa que gerou dentro de si o fruto do arrependimento, é uma pessoa que já vivenciou uma experiência com Deus, é uma pessoa que tomou uma decisão por Cristo. A Amanda, pequenininha desse jeito aqui, já cabeludinha, tem mais cabelo que eu, mais cabelo que o Duva. Ela não tem condições de tomar uma decisão, ela ainda não tem consciência de muitas coisas. E por isso nós não batizamos crianças. Mas Deus nos ensinou também na sua palavra que nós devemos apresentar ao Senhor, dedicar os nossos filhos ao Senhor, para que no tempo devido, com a devida consciência, ela caminhe por batismo, seja encaminhada nos caminhos do Senhor. E nessa noite,
nós vamos apresentar então a Amanda. E aos pais aqui, a Alessandra que volta diferente, com os cabelos ruivos, né? E o Diegão, um pouquinho mais de pança. Eu queria ler para vocês, pais, algo que está na palavra do Senhor e que desde o dia em que Deus me abençoou com os meus filhos, isso tem sido motivo da minha oração, motivo de buscar ao Senhor, para que Deus me dê a graça e a condição de cumprir essa palavra, porque é um grande desafio para os pais. E eu queria ler para vocês. Está em Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do verso 4, diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Diga, Alessandra, a palavra do Senhor é a única revelação que nós temos que nos ensina o caminho correto para as nossas próprias vidas. Quando ele diz que o Senhor é o único Deus e que nós devemos amar de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a nossa essência, com todo o nosso ser, ele está falando com você, Diego, está falando com você, Alessandra. E quando ele diz essas coisas para todos nós, ele continua dizendo que isso também nós ensinaremos aos nossos filhos. Nós ensinaremos os valores do Senhor. Nós ensinaremos o caminho da justiça, da paz, da santidade que se encontra tão somente em Jesus Cristo. Essa é a missão de vocês. Além de você ser o protetor do seu lar, além de você ser o provedor, como Deus te deu esse papel, como o sacerdote da tua casa, Deus te deu uma missão, Diego. E a Alessandra é a sua auxiliadora nessa missão, de educar a Amandinha desde o primeiro dia nos caminhos do Senhor, porque segundo a palavra, o dia que ela crescer, o dia que ela tiver consciência, ela vai se lembrar certamente de tudo que vocês ensinaram. E naquele dia em que ela precisar tomar algumas decisões, ela vai se lembrar dos ensinamentos. E os maiores ensinamentos que nós podemos deixar para os nossos filhos, muitos deles não são com palavras, porque os nossos filhos leem os pais com os olhos, observando a sua vida, observando as coisas. Então, em nome de Jesus, nós vamos orar agradecendo pela vida da Amanda e pedindo ao Senhor também que abençoe você, Diego, abençoe você, Alessandra, toda a família, para que juntos sejam com o mesmo propósito de educar essa criança abençoada nos caminhos do Senhor. Amém? Nós vamos orar. Amanda, como ministro do Evangelho, eu dedico você ao Senhor Deus, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por essa princesa, Senhor, essa grande bênção que o Senhor deu, Senhor, na vida do Diego, da Alessandra, toda a sua família. Senhor, essa mocinha linda e abençoada, Pai, que trouxe tantas alegrias e sendo ela desse tamaninho ainda, nós pedimos, Pai, ao Senhor que o Senhor guarde, proteja, Senhor, e que em todos os dias, Pai, ela seja, Senhor, abençoada por tuas mãos, Senhor, que ela continue crescendo, Pai, e a cada dia que ela cresça, Senhor, ela cresça também, Senhor, em graça e conhecimento do Senhor, andando nos teus caminhos sempre, Pai. Pedimos também, Senhor, para que, Senhor, o Senhor abençoe, Pai, o Diego, abençoe também a Alessandra, Pai, segundo a tua graça, para que eles tenham, Senhor, sabedoria, Pai, para conduzir a educação da Amanda, Senhor, para conduzi-la, Senhor, nos bons exemplos, Pai, no caminho do Senhor, que toda a sua família, Deus, que foi abençoada com essa preciosidade, possa também, Senhor, estar envolvida na educação, dando exemplo, Pai, desde o primeiro dia. Nós pedimos, Pai, ao Senhor que os seus anjos acampem ao redor da Amanda, que o Senhor continue a guardar e a proteger, desvia, Senhor, de todo o mal. Pai, em nome de Jesus, dá a ela condição de saúde, dá a ela, Senhor,
muita alegria, muita paz, que ela seja, Senhor, uma serva Tua do Altíssimo, e que todos os dias, Pai, ela também possa Te louvar, Pai, com os seus lábios, ao seu tempo, e também ao se encontrar com o Senhor, Pai. Obrigado, Deus, pela vida da Amanda. Continua a guardar e abençoar, Papai. É o que nós oramos, Senhor, agradecidos no nome santo de Jesus, Senhor. Amém e amém. Uma salva de palmas ao Senhor, amém? Amém. Que gatinha! Ó, você, graças a Deus puxou a mamãe. Ela deu risada, não. Ai, que gatinha! Saudade de meus filhos desse tamanho. Vai, papai. Glória a Deus. Podemos nos sentar? Oh, peraí. Certificado do dia de hoje. E esse é um presente da igreja para Amanda, tá? Parabéns. Deus te abençoe. Avisa. Paz, querida. Amém. Ô, Mano Duva, parabéns, viu? Saudade de você. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Nós vamos encerrar o culto dessa noite, pedindo ao Senhor que continue a nos abençoar, nos guardar, e que você não permita em momento algum que as sementes que foram lançadas na sua vida nessa noite sejam levadas, mas que você cultive todas elas para a honra e glória do Senhor. Amém? Se coloque de pé. Repita comigo: que o amor de Deus, a graça, a comunhão e a rica consolação do Santo Espírito do Senhor seja conosco, hoje e por todos sempre. E todos digam amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus.